Olá pessoal, este é o quarto vídeo da série que apresenta os fundamentos da matemática no contexto de programação competitiva. Alguns dos problemas de matemática em programação competitiva esperam que o competidor simule os passos ou os critérios que foram apresentados no texto do problema. Casos como esse são tratados em geral por meio de busca completa ou força bruta, e nesses casos, se possível, e for necessário também, já vamos discutir isso em mais detalhes, pode ser utilizada uma poda nos casos dos problemas mais complicados. Em geral, esses problemas podem vir a ter uma solução fechada no meio de uma fórmula que resolve exatamente o problema. E essa fórmula nem sempre é óbvia. Então, nos casos onde o problema demanda uma simulação, você, enquanto competidor, deve avaliar se a entrada permite a simulação, no sentido de replicar os passos descritos no enunciado. Se for possível, passar uma solução dentro do limite de tempo, simulando os passos, excelente. Siga adiante, faça isso e receba seu AC. Só tente achar essa fórmula fechada quando o tempo limite for muito pequeno ou se a entrada for grande o suficiente, de modo que não seja mais possível simular um a um todos os passos. A questão da poda que eu citei antes está relacionada com a técnica de busca completa. A poda consiste em encerrar prematuramente a busca em um dos ramos da nossa árvore de possibilidades assim que se detecta que não é mais possível atingir a solução por aquele caminho. Então, se você está verificando um set de parâmetros e os parâmetros que você já checou até o momento já deixam claro que a solução não será mais possível de ser atingida, você já aborta a busca naquele caminho e continua com outro conjunto de parâmetros em outro caminho da sua árvore. Nos problemas de matemática, a poda pode ser feita através da observação das propriedades das expressões que estão modelando o nosso problema. Então, identidade trigonométrica pode ajudar, as propriedades das operações fundamentais, como mutatividade, associatividade, invertibilidade, no caso de polinômios, os seus zeros, e assim por diante, a depender do contexto do problema. A poda também tem que ser usada com parcimônia no seguinte sentido: a poda vai reduzir o tempo de execução, afinal você não vai fazer cálculo desnecessário. Em algumas situações felizes, ela pode inclusive diminuir a complexidade assintótica, mas de novo, se a simulação sem poda for suficiente, é melhor implementar direto, sem fazer a poda, porque ao proceder com a poda, se ela não for feita de forma cautelosa, você pode estar deixando de procurar um caminho que levaria a uma solução ou solução quando a solução for única. Vamos ver um exemplo de um problema que pode ser resolvido simulando a situação descrita por meio de busca completa e também como isso pode ser encurtado por meio de poda e de observação das propriedades do problema até, por fim, o uso de uma fórmula fechada. O problema é o seguinte: dado um inteiro positivo n, qual é o maior inteiro m tal que o n é maior ou igual que a expressão m vezes m mais 1 sobre 2. Então vamos abordar esse problema com três técnicas distintas. Essas técnicas naturalmente terão complexidades assintóticas e características bastante distintas. A primeira delas é a busca completa. O que vou fazer é testar um a um todos os números inteiros positivos menores ou iguais que n até que eu encontre a resposta. Essa abordagem tem complexidade proporcional ao tamanho de n. O código é esse aí abaixo. Eu vou inicializar minha solução m com 1, afinal, 1 seria a menor resposta válida possível em todos os casos, dado que o n é um inteiro positivo, e 1 vezes 1 mais 1 sobre 2 é o próprio 1. E agora eu vou ver se eu consigo um número maior que 1, que também tem essa propriedade. Então, começo i em 2 e vou testar todos os números inteiros menores ou iguais que n. Insiro o valor de i na expressão, i vezes i mais 1 sobre 2. Caso isso ainda seja menor ou igual que m, atualizo minha resposta m com o i. Por fim, ao final do laço, retorno m. Veja que é um código bem curto, fácil de entender, fácil de implementar e que faz exatamente o que o problema nos propôs, que é encontrar o menor inteiro positivo, cuja multiplicação dele pelo seu sucessor dividido por 2 ainda é menor ou é igual a n. Porém, essa implementação que eu mostrei agora há pouco, ela não estará correta para todos os valores de n. Será correta até um determinado limite e a partir de um certo ponto ela começa a falhar. Isso porque no produto i vezes i mais 1 sobre 2, se eu estiver armazenando esse resultado em um número inteiro, eu posso ter um overflow, caso esse produto extrapole a capacidade de um inteiro.
Além disso, a partir de um determinado ponto, todos os testes do if darão falso. Isso porque aquele produto já vai extrapolar o valor de n e a partir dali todos os demais também extrapolarão. Então, fazendo essas duas correções, a primeira delas, guardando o produto i vezes i mais 1 sobre 2 numa variável do tipo long, evitando os overflows. No caso em que n chega até, no máximo, a 10 a nona, eu vou ter uma nova solução que vai procurar os valores de i somente até a raiz quadrada de n. Até esse ponto é um ponto onde aquele produto ainda pode eventualmente estar abaixo de n. A partir daí eu tenho certeza que vai dar errado. A complexidade cai para a raiz de n. O código fica parecido com o que eu tinha antes e tem essa capacidade de resolver para inputs maiores que a primeira versão. Vejam que eu novamente inicializo a variável em 1. O laço é idêntico, a diferença é que o i agora está em uma variável long e ela não chega mais até n. O i vezes i tem que ser menor ou igual que n, ou seja, eu vou checar no máximo até a raiz quadrada de n. De fato, esse código poderia ser ainda simplificado no sentido de trazer o teste do if para o teste do laço for. Então, fica aí essa sugestão para vocês trabalharem esse código e reduzir ele ainda um pouco mais. De todo modo, a gente teve um ganho de performance, de complexidade assintótica, só que dá para fazer melhor. A ideia é localizar o valor de m por meio de uma busca binária. Como isso é feito? Conforme vimos na primeira solução de busca completa, a resposta vai estar no intervalo entre 1 e o próprio n. A cada etapa da minha busca, eu vou testar o elemento central desse intervalo. Esse elemento central é o ponto médio entre os dois extremos do intervalo. Vou chamar esse ponto de C. Eu pego esse ponto C, computo ele e testo na expressão. Se a expressão C vezes C mais 1 dividido por 2 for estritamente maior que n, significa que o valor de C está muito alto. Eu tenho que procurar por um valor de C menor como possível resposta. Então, vou reiniciar minha busca no intervalo que vai de 1 até C menos 1. O próprio C já não entra mais, ele já foi testado. Então, a minha resposta estará nesse intervalo que fica à esquerda de C. Se, porventura, a expressão resultou em um número estritamente menor ou igual a n, o C será um candidato à solução, talvez já a nossa solução, se não pelo menos um número que tenha a propriedade desejada. Registro esse fato, anotando C como resposta provisória e reinicio minha busca agora à direita de C, no intervalo de C mais 1 até n, significando que eu vou tentar encontrar um número ainda maior que C, que também tenha a propriedade desejada. O importante é que, a cada etapa da busca, o intervalo de possibilidades que eu estou verificando é reduzido pela metade. Assim, a complexidade dessa solução será proporcional ao logaritmo em base 2 de n, uma complexidade muito menor do que a complexidade proporcional a n ou a raiz de n que foram obtidas na busca completa. Aqui está uma implementação dessa solução por meio de busca binária. Se inicializa a resposta parcial com 1, conforme foi feito nas soluções de busca completa, e os dois números que representam o intervalo de busca. À esquerda do intervalo está 1, à direita do intervalo está n. Enquanto o intervalo não está degenerado, enquanto A for menor ou igual que B, eu computo o ponto médio C. Essa expressão aí computa o ponto médio de intervalo sem overflow, e depois testo se o C tem a propriedade desejada, se C vezes C mais 1 dividido por 2 é menor ou igual que n. Caso tenha, minha resposta parcial m é atualizada, ela será a maior resposta parcial que eu obtive até o momento, e o intervalo de busca continua à direita de C. Então, eu desloco o ponto esquerdo do intervalo de onde ele estava para C mais 1. Caso contrário, se ele não tem a propriedade, eu tenho que procurar à esquerda, o A fica onde está, o B recua para C menos 1. Quando essa busca se encerrar, o valor de m, que foi a melhor resposta que eu encontrei até o momento, será a resposta do problema. Esta solução de busca binária, embora tenha um ganho grande de complexidade em relação às duas soluções de busca completa, ela ainda não é a de melhor complexidade, embora ela traga, em relação à de melhor complexidade, uma grande vantagem. E essa vantagem qual é? É o fato de que toda a aritmética utilizada no código é a aritmética inteira. A divisão que a gente usou agora há pouco, C mais 1 dividido por 2, sempre vai dar um número inteiro, porque C vezes C mais 1 significa um número vezes o seu sucessor, então um dos dois será par e será divisível por 2. Então não há erro nenhum de precisão. Na solução
de fórmula fechada que vai ter complexidade constante, vamos ter que usar a aritmética de ponto flutuante e essa solução estará suscetível a erros de precisão, erros os quais teremos que tratar eles aí com cuidado para que não tenhamos a resposta errada do problema por consequência de erro de precisão. Então, na solução fechada, vou utilizar a expressão do problema, que é m vezes m mais 1 sobre 2, eu quero que essa expressão seja menor ou igual que n. Manipulando essa expressão, em busca do ponto onde seria exatamente igual seria no ponto m, não necessariamente inteiro, pode ser eventualmente um número real. O ponto onde seria exatamente igual seria a solução que zeraria esse polinômio. O m seria o zero do polinômio m² mais m menos 2m. Utilizando a fórmula de Bhaskara, o m vai ser menos 1 mais a raiz de 1 mais 8m sobre 2. Seria a raiz positiva. E eu estou ignorando a raiz negativa porque o problema espera uma solução positiva. Como o m não necessariamente é inteiro, a solução do problema seria o chão, o maior inteiro que ainda é menor ou igual que m. Naturalmente, aqui entra o problema de precisão que eu tinha comentado antes. E se houver erro de precisão, pode ser que a sua resposta fique errada para menos. Então, eu tenho que testar esse m computado usando aí uma rotina de raiz quadrada, se ele produz realmente o resultado correto ou se eu preciso incrementá-lo. Essa verificação é feita aí no retorno da função. Então, essa quarta implementação da solução do problema usa a fórmula fechada, eu uso essa expressão de Bhaskara para calcular o m e depois descarta a parte decimal. Aqui estou calculando o chão do resultado simplesmente ignorando a parte fracionária ao igualar o resultado com a variável integral do tipo long long. Então, eu testo se o sucessor de m também tem a propriedade desejada. Caso eu tenha um erro para menos, ao descartar a parte decimal, então eu testo para o sucessor. Se o sucessor for também uma expressão com a propriedade adequada, então retorno, na verdade, o sucessor, corrigindo esse erro de precisão. Caso contrário, se o sucessor já não tem mais a propriedade, é porque o m, de fato, era a minha resposta. Então, uma solução que traz essa fórmula fechada e não tem esse tratamento de erro, corre o risco de, em alguns casos em particular, produzir uma resposta que está errada por uma unidade para baixo. Aqui listei para vocês 5 problemas do OJ, onde você vai ter situações semelhantes à do problema que eu descrevi agora, onde vai ter uma situação problema, a qual você pode tentar simular por força bruta, ou pode eventualmente usar uma fórmula fechada ou uma técnica de busca binária, por exemplo. Vale a pena exercitar essas técnicas aí no contexto desses problemas. A título de referência, fica aqui mais uma vez o livro, que é o CP3 dos irmãos Halim, que é um livro referência da programação competitiva. No fim do ano passado eles lançaram o CP4, então se você tiver oportunidade e não comprou o 3 ainda, vale a pena adquirir já a nova edição. E se você porventura não pode fazer uma aquisição agora, o CP2 está disponível para download gratuito no site dos autores. Então encerramos aqui o 4º vídeo da série de Fundamentos, que ainda terá mais vídeos nessa série. O próximo vídeo da série apresentará sequências e também séries. Até lá!